Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Harold Vasconcelos e nessa aula vamos aprender a cadastrar e procurar veículos no SoftX Sistema de Alinhamento. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar o nosso trabalho e receber mais conteúdos como esse, beleza? Bom, para começar precisamos entender que no SoftX existem dois bancos. Vou clicar no alinhar. E aqui nessa parte existe o banco principal e o banco do cliente. O principal é o banco que vem de fábrica, com essa lista enorme de veículos aqui. É aqui onde o mecânico coloca o nome do carro, aqui pesquisa, seleciona e segue em frente. Porém, existe o banco do cliente. Eu vou clicar nele aqui, ó, e perceba que está totalmente vazio. Aqui, nessa parte, o cliente cadastra veículos e a geometria dele, e ele vai aparecer em lista aqui nessa parte. É um banco particular do próprio cliente, onde ele cadastra e somente ele tem esse banco. E aqui no banco principal ele tem a lista, né, de carros que ele só seleciona aqui. Porém, pode acontecer dele não encontrar o carro aqui. Eu selecionei um carro, que ele é um ótimo exemplo, para a gente fazer um cadastro dele aqui. O carro em questão é esse aqui, ó. Vai ser esse Doblô, que é um Fiat Doblô, carro de 2022 a 2026. Vamos procurar esse carro aqui no SoftX, no banco principal. Vamos colocar aqui a palavra-chave, ó, Doblô, e dar um Enter. Ele vai mostrar uma lista de Fiat Doblô. Vamos ver aqui pelo ano. Aqui é o modelo e aqui é o ano, tá? O ano mais recente que eu encontrei aqui nessa lista foi esse de 2021. Ou seja, eu tenho um carro, eu tenho uma geometria, é de 2022 a 2026, porém no meu banco eu só tenho até 2021. Eu não consigo cadastrar ele nesse banco principal, porque como eu falei, ele é um banco da fábrica, tá? Eu vou conseguir cadastrar ele no banco do cliente. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos então voltar, vamos clicar em cadastros. Vamos primeiro cadastrar a marca do veículo, que é Fiat. Vamos clicar em marcas. Aqui nessa tela ele já vai direto para o banco principal, só que não me interessa o banco principal, porque eu não consigo cadastrar. O botão novo aqui é desabilitado. Tá? Temos que marcar o banco do cliente. E aqui ele já está vazio, eu quero criar uma marca nova. Vou clicar em aqui, novo. Vou colocar o nome Fiat. Aqui na logomarca você pode colocar ou não, tá? Não vai adiantar muito colocar uma logomarca, porque ele não aparece em nenhuma tela e nem no relatório final. Eu vou colocar aqui só para você ver que eu tenho uma imagem aqui, ele está em formato BMP, que é o único formato que ele aceita aqui. Vamos só selecionar ele, abrir, ele já aparece aqui. Pronto, já criado o nome, colocado a logomarca, que não é necessário, tá? Vamos só clicar em salvar. Quando você clica em salvar, não acontece absolutamente nada, mas ele foi salvo. Vou voltar aqui, ó, e ele já aparece Fiat como nova marca aqui no meu banco do cliente. Vamos voltar de novo. Vamos clicar em modelos. Ele de novo ele volta para o banco principal, só que não me interessa o banco principal, eu quero o banco do cliente. E aqui ele está totalmente vazio, eu vou criar um novo modelo aqui. Clica em novo. Vamos clicar na lupa para procurar a marca que eu criei anteriormente. E olha só, a marca já aparece aqui, já está selecionado. Vou clicar em salvar, ele já aparece aqui, tá? Vamos agora, vamos digitar o modelo que tem lá na imagem da geometria que eu peguei. É um carro, ele é um E Doblô underline cargo. Vamos conferir aqui na imagem. Ó, E Doblô underline cargo 2022 a 2026. Vamos colocar lá então. O ano está aqui embaixo. Só que o ano aqui eu não consigo colocar 2022-2026, porque ele só aceita números inteiros. Tem que ser um número somente, não pode ter o traço. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui apenas 2026. E aqui no modelo eu vou colocar o ano específico, a margem de ano do veículo, 2022-2026. O aro, eu me baseio ali pelo aro do carro, vou supor que seja um aro 14, tá? E aqui embaixo vamos começar a colocar
a unidade de medida, selecionar a unidade de medida, colocar os valores aqui no campo, nos campos abaixo. Na imagem aqui, está em milímetros. Tá? Todos os valores estão em milímetros. Então, vou me basear que seja tudo em milímetro mesmo. Vamos selecionar ali que a convergência é em milímetro. Tá? O padrão de medida aqui está se referindo a Camber. Existe graus decimais e graus sexagesimais, que é graus e minutos. Só que como ele está em milímetros, então ele é graus decimais. Então vamos marcar graus decimais. E agora nós vamos começar a cadastrar os valores desse veículo aqui nos campos. Começando aqui pela convergência. Olhando na imagem, a convergência que ele se refere aqui, essa imagem eu peguei de um banco de 3D, ele se refere à convergência total, ou seja, é a soma dos dois lados, tá? Se é a soma dos dois lados, então esse valor aqui, negativo 0,28, então cada lado tá 0,14, negativo 0,14, porque é a soma dos dois. Então, aqui no SoftX ele se baseia a convergência em rodas individuais e não total, tá? Por isso que eu vou colocar aqui, ó, negativo 0, não é ponto, tá? 14, que é o padrão que ele pede ali, ó, ideal 0,14. A variação desse veículo, me baseando ali pela imagem, vou colocar ali, de negativo 0,28 até 0,41, dá uma diferença de 13, tá? Mas lembra que ele está se referindo à convergência total, então significa que é a metade desse valor. Então a diferença de 13 aqui seria dividido por 2, que daria mais ou menos 0,06. E é isso que nós vamos colocar lá. Então aqui, ó, a variação seria de 0,06. Poderia ser 0,65, mas não precisa, tá? É uma margem muito pequena, então pode deixar 0,06 mesmo, aproximado aqui. Agora vamos para o Camber. Vamos olhar de novo a imagem. No Camber, esquerdo e direito são valores iguais. Ele diz que o ideal é negativo 0,3. Então vamos colocar lá. Então, sinal negativo 0,3. Qual é a variação desse Camber? Vamos ver lá. Como é Camber individual, então a gente vai se basear pela diferença dos valores que tem aqui, ó. Menos 0,3, menos 8 menos 3, né? Menos 0,8 menos 0,3 dá 0,05. Então esse valor que eu vou colocar de variação lá no Camber. 0,5. É a margem de diferença do ideal que ele pede no Camber, negativo ou positivo. Margem mínima e máxima é 0,5. Agora o Caster. Vamos olhar a imagem de novo. O Caster, o direito e o esquerdo são iguais. E ele me diz que é 4,4 do ideal e o mínimo 3,9 e o máximo 4,9. Qual é a diferença de 4,4 para 3,9? Diferença de 0,5. Então, vamos colocar 4,4 no ideal e 0,5 na margem de variação. 0. Opa! Aqui é positivo, né? Sem sinal de mais, é só colocar 4,4. E a variação que combinamos foi 0,5. Continuando aqui, o KPI está tudo zerado, então não precisa colocar valores de KPI. E vamos aqui para a parte traseira. Na parte traseira, ele informa que o ideal é 0,92, mas lembra que ele se refere à convergência total, ou seja, a individual é a metade desse valor aqui. Seria 0,46 milímetros. Vamos colocar lá então. Convergência 0,46. Isso a individual. Qual é a margem de tolerância que ele informa aqui? De 0,92 para 0,79 dá
0,13 de diferença, mas lembra que é convergência total aqui, então vamos colocar individual, que é a metade, que seria 0,06, vamos colocar lá, 0,06. Agora vamos verificar aqui o último, que é o camber, deixa eu ver aqui como é o camber dele. Aqui informa que é negativo 1 milímetro,6, o máximo de 2,1 negativo ou 1,1. Qual é a diferença de 1,6 para 2,1? É 0,5. Então vamos colocar lá. Então coloca aqui o ideal, né? 0,01,6 com a margem de tolerância até 0,5. Ok, então finalizado aqui os valores, agora vamos conferir para ver se está tudo certo mesmo, tá? Vamos clicar em salvar. Quando você clica aqui em salvar, não acontece nada, tá? Mas você pode considerar que foi salvo. Você pode até clicar aqui mais de uma vez, volta, aqui não aparece ainda o veículo, tá? Vamos voltar de novo, vamos ver se ele aparece ali no banco do cliente. Vamos clicar aqui, ó, está no principal, muda para cliente e olha só, aparece Fiat Edoblo, carro 2022-2026, ano 2026, porque ele não aceita colocar 2 anos aqui nessa parte. Mas vamos conferir para ver se os valores batem lá na tela de correção. Vou colocar aqui qualquer letra, vou selecionar aqui o operador, vamos avançar. Ok, nessa tela vamos conferir para ver se está tudo correto mesmo, tá? Começando ali pelo camber. Vamos olhar a imagem. No camber, ele informa que é negativo 0,3, mínimo 0,8 e máximo 0,2. Positivo. Vamos colocar então. Vamos. Negativo 0,3, dá um enter. E olha só, 0,8 a 0,2. Deixa eu olhar aqui, comparando. Perfeitamente igual aqui. Então, tudo bem, aqui do lado não precisa, é a mesma coisa, tá? Os valores que eu coloquei aqui, eles servem para os dois lados. Agora vamos para a convergência. A convergência, lembra que ele, no total, né? Ele mostra que é negativo 0,4 a positivo 0,16. Vamos colocar individual para ver se dá certo ali. Eu falei que na individual seria o negativo 0,14, eu acho, né? Olha só, ele já ficou no meio, vou colocar aqui negativo 0,14. E aqui, na convergência total, ele já diz, ó, negativo 0,14, máximo 0,4 ou 0,16, tudo negativo. Vamos conferir ali na imagem. Perfeito, 0,4 negativo, 0,28, 0,15 ali. Uma pequena diferença, mas isso não quer dizer nada, tá? Muito pouco. Vamos voltar lá então. Vamos conferir esse caster, ele diz que é 4,4 e o mínimo de 3,9 até 4,9. Vamos colocar esse valor para ver se está tudo certo. 4,4. Ele já ficou no meio, igualzinho lá a imagem. Aqui não precisa. Vamos para esse camber aqui. Eu lembro que era negativo 1,6, eu acho. É isso. Negativo 1,6, mínimo 2,10, máximo 1,10, vamos conferir lá. Mínimo 1,10, máximo 2,10, certinho aqui. A convergência 0,92, mas como é a metade, né, porque aqui a convergência total são os dois valores, então seria 0,46. Vamos colocar lá. 0,46. 0,46. E aqui, perfeitamente, 0,92, com mínimo de 0,8 e máximo de 1,04. Vamos olhar a imagem. 92, 1,05, pouca diferença, até 0,79, pouca diferença também. Então, foi finalizado. É dessa forma que você cadastra, né, o veículo e a geometria do veículo. Aqui eu me baseei em milímetros, né, mas de acordo com o carro que você pega, como eu expliquei anteriormente, você seleciona ali
de acordo. De preferência, você pegar os valores em milímetros, fica mais fácil de você fazer o cadastro do veículo. Voltando ali para a primeira tela, aqui já entendemos que o banco do cliente é o banco que você vai criando ali os veículos, tá? Vai criando uma lista de veículos, esse banco é só seu. E aqui no banco principal é o banco da fábrica, onde eu vou ensinar como é que você procura carros aqui. Tem várias formas, tá? Eu vou começar com carros mais populares. Vou colocar aqui um Gol, por exemplo. Eu escrevo Gol, dou um Enter, ele já mostra ali, ó, várias versões, né? Por exemplo, esse Gol, todas as versões de 2018 a 2022, é um carro padrão com geometria igual nos anos de 2018 e 2022. Então você pode selecionar esse veículo caso venha esse na tua oficina. Aí tem outros tipos de modelos aqui. O importante é que você saiba que nessa parte aqui você tem que se basear no modelo, mas isso não é regra que você se baseie sempre no modelo. Você tem que fazer um equilíbrio entre modelo e o ano. Por exemplo, esse Gol Paraty, geração 1, direção hidráulica. Tá vendo que tem um traço 95? Significa que os carros da Gol Paraty até 95, quando não tem um ano inicial, você pode selecionar esse veículo aqui, tá? Quando tem ano inicial e ano final, no caso desse aqui, ó, você se baseia pelo ano inicial e final e pelo modelo. Seleciona ali de acordo com o que está aí na tua rampa ou na vala, seleciona o ano certinho e pronto. Às vezes acontece de aparecer um carro assim, ó, por exemplo, esse Gol G6, que é a geração 6, de 2013-0. Aqui o fabricante ele está te dizendo o seguinte, ó, de 2013 esses carros Gol geração 6 Rally, eu não mudo mais a geometria desse veículo em nenhum momento de 2013 em diante, tá? Talvez ele mude ali uma porta ou uma lanterna, alguma coisa do tipo, mas nada de geometria. Então pode considerar que esse carro aqui de 2013 em diante pode selecionar ele para os próximos anos também. Tem um carro 2026, é Rally, é G6, então pode selecionar esse carro aqui também. Vamos para um outro exemplo. Vou colocar um carro popular aqui. Vou colocar um Palio. Dá um Enter. Olha só. Aqui no Palio você já vê que tem um ano inicial e final para a direção hidráulica, e na direção mecânica só tem um ano inicial. Ou seja, todos os carros de direção mecânica de 2001 em diante, ele não vai mudar mais nada. Se bem que o Palio já deixou de fabricar há algum tempo, né? Outros exemplos aqui, ó, você já consegue ver de 2012 a 2016. Esse aqui já é de 2007 a 2011, já continua desse aqui, tá? E tem outros modelos de Palio. Tem o EL, o Adventure, tem o ELX, EDX. Então você vai selecionando de acordo com o carro, você verifica no carro alguma informação que ajude você a procurar aqui na lista de veículos, onde você consiga selecionar pelo modelo e comparar com o ano. E você selecionou, às vezes, o carro específico ou por aproximação, tá? Vamos dar um outro exemplo aqui. Agora eu vou colocar um carro mais novo, né? Vou colocar BYD, dá um Enter. Aqui a marca BYD, né? E aparece aqui os modelos dele. E olha só, a mesma coisa também. Olha o Dolphininho ali de 2023-0. Aqui o fabricante ele já definiu que não tem ano final, ou seja, no Dolphininho ele não vai mudar mais nada nesse veículo. Diferente de outros veículos aqui, ó, que de 2023 ele já colocou ali de 2024, ele já vai mudar alguma coisa. Pode ser que ele mude, pode ser que não, tá? Às vezes esse valor, esse ano final aqui, às vezes ele pode mudar nas atualizações que vem da fábrica, às vezes eles mudam, tá? Quando eles veem que o fabricante não mudou nada no veículo, aí eles já colocam ali que de 2025 o carro não mudou nada, ou 2026, assim por diante. Vamos colocar um outro veículo aqui. Eu vou colocar um carro da Aval, por exemplo. Dá um Enter. Olha só, os carros da Aval já tem ano específico, só tem um ano, não tem traço, não tem nada, então só tem esse ano mesmo, tá? 2024, 2025.
Ó, 2024, 2025, esse aqui já é de 2016, 2018, tem ano final e ano inicial e ano final, esse aqui já é 2025, então ele é bem mais específico, né? Os carros da Aval. Lembrando que a Aval é o modelo, GWM é marca, tem gente que confunde achando que a Aval é o fabricante. A GWM é a marca, é o fabricante e o modelo é a Aval. Vamos colocar um outro exemplo aqui. E esse vai ser um pouco mais complicado. Vou colocar aqui carros da Hilux. Por exemplo, dá um Enter. Carros da Toyota, às vezes acontece de você selecionar o carro por código. Olha só esse exemplo aqui, ó. Hilux 2WD. Hilux 2WD, tração em duas rodas, tá? E tem esse código aqui, ó, TGM 121L, BTM. Esse código você vai encontrar no carro. Então, eu até deixei uma imagem aqui de exemplo. Geralmente, perto do motor do carro, existe uma placa, um adesivo com códigos. Você vai verificar o código que tem aqui, ou aqui, ou aqui, ou quando você abre a porta, às vezes ele está dentro aqui da porta, tá? Você vai verificar o código que aparece e vai comparar com o código que você vê aqui no banco de dados, tá? Mesma coisa acontece com carros, tá? Tá aqui, Corolla. Cuidado para não colocar Corolla com um L e você não achar nada. Corolla com dois L's. É muito importante você colocar o nome correto do carro para você encontrar ali o carro que você precisa, beleza? Olha só, Corolla de 2015 em diante. Aí já tem esse 2008, 2013. Vamos ver se a gente acha o código lá que eu falei. Olha só, Corolla MZEA12L. Já tem um código aqui, ó. Você já pode pesquisar lá perto do motor do carro para ver se aparece esse código lá. Bom, e basicamente é isso, pessoal. A forma de busca no SoftX é muito simples, porque você só coloca uma palavra-chave do veículo aqui, dá um Enter e procura, e caso você não ache o veículo, mas tenha a geometria dele, você pode cadastrar no banco aqui do cliente, conforme eu expliquei agora há pouco. É bem prático e tranquilo a forma de busca aqui do SoftX, tá? Caso você não ache esse carro em lugar nenhum, não achou na internet, não tem manual, você pode pedir para o suporte da fábrica que ele verifica ali, talvez no banco do alinhador 3D, que é essa imagem aqui. Vou voltar aqui. Que é essa imagem. No banco do 3D, ele é um banco bem mais atualizado. Tem vários veículos ali de todos os países, então às vezes você não encontra no banco do SoftX, mas encontra no banco do 3D, só que você não tem 3D. Quem tem acesso ali 3D é quem tem ou suporte técnico. Então você pode entrar em contato com o suporte e pedir ali para ver se acha o veículo em questão, né, que você precisa, para te passar os valores de geometria desse veículo e assim você cadastrar manualmente no banco do alinhador digital, que é o SoftX, beleza? Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esquece de deixar o like. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.